Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa aula de número 25. Eu sou a professora Juliana Freitas e hoje nós vamos falar sobre o livro Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa, do Guimarães Rosa. Esse livro é o que vai cair na nossa AP3, tá bom? Então, no final da aula, eu vou falar sobre os 10 contos possíveis que vão cair na prova, tá bom? Então, aguarda aí até o finalzinho que eu vou comentar com vocês, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre o autor, vai falar um pouquinho sobre os contos que estão dentro da obra, né? E enfatizando naqueles contos que são mais, vamos dizer assim, conhecidos, interessantes, né? Todos são interessantes, gente, mas a gente vai dar mais ênfase em alguns, tá bom? Vocês vão perceber isso durante a aula, tá joia? Então, falar de Guimarães Rosa é falar desse grande escritor da nossa literatura, da literatura brasileira. Então, ele nasceu na cidade mineira de Cordisburgo, né? Então, ele é mineiro, ele escreveu muito sobre Minas Gerais, né? Então, quem conhece um pouquinho da obra dele sabe disso. Então, desde cedo, ele se interessou pelo estudo das línguas, né? Ele falava inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, lia russo, holandês, sueco, latim e grego. Então, cara era o cara, né? Ele era um estudioso das línguas, por isso, né, esse fascínio dele pelas línguas, é que ele vai ter uma característica muito importante dentro da nossa literatura, que é o neologismo, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas o que seria o neologismo? É uma criação de palavras, né, novas aí na nossa língua, ok? Então, ele vai fazer isso bastante dentro das obras deles, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula. Ele trabalhou como médico, então ele era médico também, em Itaguara, em Minas Gerais. Depois ingressou no Itamaraty como diplomata. Então ele foi diplomata, foi embaixador, né? Justamente porque ele era, né, poliglota, né? Então falava várias línguas aí. Em 1963, ele foi eleito para a Associação Brasileira de Letras, mas, como era supersticioso, ele adiou a posse dele, né? E aí, em 1967, após 3 dias de posse na associação, ele veio a falecer, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho do livro. Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, né? Então, Primeiras Histórias foi publicado em 1962 e é um livro que compõe 21 contos, né? 21 narrativas curtas, né? Que estão dentro desse livro aí, Primeiras Histórias, né? O leitor deverá estar atento ao proceder com a leitura, pois, de forma aparentemente despretensiosa, o autor retoma os elementos e o enredo da primeira história. Então, o primeiro conto do livro se chama As Margens da Alegria e o último, Os Cismos, fechando assim um círculo ou um ciclo. O mesmo protagonista, o mesmo personagem que tem nas Margens da Alegria, que eu já vou falar sobre ele, que é um menino, né, que fica encantado, ele viaja para um lugar e ele fica encantado com esse lugar, ele retorna em Sismos, né? Então, o mesmo menino, ele retorna para essa cidade, só que agora com uma perspectiva diferente, né? Por que com uma perspectiva diferente? É muito importante desse primeiras, né, histórias, eu vou já falar mais especificamente sobre o título, mas esse primeiras, o autor coloca ali dentro dos contos como se fosse sempre esse primeiro contato, sabe? Quando você viaja para um lugar novo e você tem um contato a primeira vez com aquele lugar, tudo ali é novo para você, tudo ali às vezes te encanta, te surpreende, faz você ficar admirado, porque é o primeiro contato, né? Então é a primeira vez daquilo. Quando você volta depois, mesmo que seja muito tempo depois, você já sabe o que esperar, né? Você já sabe, você tem ali na sua memória como era aquele lugar. Então, não é mais como a primeira vez, sabe? Então, ele trabalha muito bem essa questão do primeiro contato, vamos dizer assim, dentro do conto, de todos os contos, tá? Então, eu vou falar já mais sobre isso também quando eu entrar falando sobre as margens da alegria. Então, vamos lá.
Chama a atenção também o fato de o mesmo personagem do primeiro texto, do primeiro conto, um menino reaparecer lá no último, só que mais amadurecido, mais experiente, né? O que deixa a impressão de tempo decorrido enquanto o leitor faz a leitura dos 19 contos, né? Então, você tem ali um autor que coloca um primeiro personagem apresentando para você ali nas margens da alegria, no primeiro conto, e aí você vai lendo, 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 e é como se fosse uma caminhada, um ciclo mesmo, né? Ou um círculo, né? Que vai se fechar, certo? Então começa e termina justamente nesse mesmo menino, tá bom? Então é o tempo necessário para se desenvolver o processo de descobertas, né, das travessias. Essa palavra é muito importante dentro da obra do Guimarães Rosa, porque muitos personagens vão fazer essa travessia, esse amadurecimento, vamos dizer assim, né? Então, temos ali conquistas, temos perdas, temos conflitos interiores ou não, pelo qual passarão as personagens de Guimarães Rosa. Joia? Então, vamos lá. Então, essa é a capa do livro, né? Primeiras histórias. Como eu já disse, são 21 histórias, portanto, são narrativas preocupadas em tematizar simbolicamente os segredos da existência humana. Quem parou para ler observou que, que contos fantásticos que a gente tem aqui. Fantástico não de ser totalmente fantasioso, ficcional, não isso, mas de ser maravilhoso mesmo, de ser muito bons, né? Alguns contos aqui fazem a gente parar a leitura assim e ficar pensando naquilo, tanto que mexe conosco, né, os leitores. E aí a palavra história, a gente já explicou a palavra primeiras, né? Então, é justamente esse primeiro contato, né? A transformação que faz em nós, quando a gente tem um primeiro contato com algo novo. E história, ele escolheu escrever com E, né? Não com história com H. Então, a palavra história com E é uma palavra classificada como brasileirismo, né? Que vai significar um gênero narrativo de ficção, onde a ação não é baseada em fatos verídicos, né? Então, para diferenciar de história com H. História com H é a história real, né? O que aconteceu, então, a história do Brasil, a história da humanidade. Agora, história com E já parte para essa questão mais de ficcional mesmo, né? Uma história ficcional, os famosos causos, vamos dizer assim, né? Então, uma narrativa ficcional que não tem pretensão nenhuma em ser em ser real, né? Se preocupar com a realidade, tá joia? Em ser verídica. Então, primeiras histórias, o título vai se relacionar diretamente com a retomada das narrativas passadas, o que explica a escolha do autor em adotar o termo primeiras, afinal, Guimarães Rosa busca na fonte dos causos, que eu já mencionei agora, justamente o que remetem à infância da humanidade, os primeiros, né? Então, já a palavra história se contrapõe com história com H, definindo a opção pelo universo da imaginação, certo? Então, isso é as primeiras histórias, ok? Como eu falei, quem leu o livro, quem leu os contos, percebeu que algumas palavras não existem na nossa língua pela regra gramatical, pela gramática, né? E essas palavras novas que o autor Guimarães Rosa inseriu dentro dos contos vem do neologismo. Professora, o que é o neologismo? Então, é uma criação de palavras novas ou atribuição de sentidos, de novos sentidos às palavras já existentes na língua. Então, quando a palavra já existe uma palavra na nossa língua, e aí eu vou dar um novo sentido para ela, eu chamo de neologismo, desculpa, semântico, tá? De sentido aí. E quando eu crio uma palavra nova, a gente sabe que todos os dias são inseridas novas palavras na nossa língua portuguesa que antes o dicionário nem admitiria, e depois passou a ter. Então, por exemplo, se você procurasse um dicionário no século, sei lá, no século não, né? Na década de 50, por exemplo, a palavra piriguete, né? Vamos fazer um termo aí, você não iria encontrar, porque é uma palavra o quê? Nova, né? Então, que já tem a definição aí. Se você pesquisar, é uma gíria, lógico, gírias elas vão e vêm o tempo todo, mas já está inserida, já todo mundo entende o significado, né, dessa palavra. Quando ela entrou, as pessoas causaram estranheza, vamos dizer assim, né? Então, vamos ler essa tirinha aí
O meu olho tá lacrimejando, gente, por isso que eu toda hora passando no olho, né? É, vamos nessa historinha aí essa tirinha do Calvin, que vai dar uma ideia para vocês sobre o neologismo. Então ele fala assim: o que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana. É bom para você. Vegetariana? É. Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesariano. Então, ele criou uma nova palavra, neologismo, né? Então, ele fez ali um jogo semântico, já que vegetariano é aquele que come vegetais, vamos dizer assim, né? Na definição mais chula, vamos dizer assim, mais boba. Então, eu sou sobremesariano, aquele que come só sobremesa, né? Então, isso acontece também bastante dentro dos contos, tá? Então, por exemplo, lá no livro agora, então eu expliquei para vocês o que era neologismo, a gente retoma para o livro Primeiras Histórias. Então, Guimarães Rosa construía suas narrativas e compunha os personagens e tinha incrível capacidade de criação e recriação lexical, né, de palavras aí. Então, encontramos exemplos desse tipo de formação neológica, dos neologismos, ao longo do conto Famigerado. Eu amo esse conto, achei ele muito interessante, justamente porque brinca com a língua, né, com a falta de conhecimento, às vezes, da língua portuguesa. A gente vai comentar sobre ele já já. Que ele, lá dentro do conto Famigerado, ele fala, o Guimarães escreve a palavra cabismeditado, que é uma palavra formada através de duas palavras, cabisbaixo e meditar. E aí ele juntou tudo, como, né, o Calvin fez lá do gente, eu não vou conseguir falar sobremesariano. Tava tentando lembrar a palavra, certo? Acontece, né? Então, como o Calvin fez lá, criou aquela palavra, dentro do livro do Guimarães Rosa também tem vários contos têm palavras ali, tá? Eu tô trazendo para vocês o conto famigerado, uma situação, mas vocês vão encontrar neologismo em todos os outros contos também, tá bom? Então, cabisbaixo e meditar, né? Ele juntou tudo e ficou cabismeditado. Dificultação é uma palavra formada através da adição de sufixo do verbo dificultar. Então, não existe essa palavra, ele cria, e aí você vai conseguir entender, né? Ah, professora, então fica uma linguagem muito difícil para a gente entender dentro do livro. Você consegue entender justamente pela semântica, pelo sentido que aquela palavra quer dar, certo? Então, esses são os neologismos semânticos, tá? Que eu acabei de dar esse exemplo. Como profundo conhecedor de linguística, né? A gente já falou que ele falava várias línguas, ele gostava muito dessa área. Guimarães Rosa não somente criou, como também desenterrou palavras do português arcaico. Então, dentro dos contos, a gente também percebe palavras novas, neologismo, mas percebe também palavras arcaicas, que é o português antigo, vamos dizer assim, que ele vai trazer de volta, ressuscitar aí. Então, essas variações, né, variantes ou variedades linguísticas, são as ramificações naturais de uma língua. É o processo que toda língua passa, né? Palavras que todos os dias que caem em desuso, né? E vão depois criando novas também. Então, as quais se diferenciam da norma padrão em razão dos fatores como convenções sociais, o momento histórico, o contexto ou a região em que o falante ou grupo social está inserido ali, né? Então, tudo isso determina, e tudo isso a gente consegue perceber também dentro dos contos, né? Então, os contos que acontecem, praticamente todos ali na região rural, vamos dizer assim, tem uma variedade regional, né? Então, a gente tem ali, às vezes, um jagunço, que ele vai, né, nesse conto famigerado, que ele vai falar de uma maneira mais coloquial, errada da língua portuguesa. E aí a gente tem um conto espelho, em que é um conto-teoria e que a gente tem palavras ali menos usáveis, vamos dizer assim, no dia a dia das pessoas, porque são palavras mais elitizadas, daquela pessoa que domina a língua portuguesa, que domina mesmo o código, a língua aí, tá bom? Então, a gente vai entrar agora nos enredos, vamos falar um pouquinho sobre alguns contos, tá bom? Não vou falar deles todos hoje,
vou falar, são 21, nós vamos falar 11 hoje e 10 amanhã, tá joia? Então vamos lá. Começa então o livro com As Margens da Alegria, que vai falar sobre a infância, né? Ele é narrado em terceira pessoa e um menino que descobre a vida em ciclos alternados de alegria. Ele está numa viagem de avião, indo para um lugar que ele nunca tinha ido, que é o deslumbramento pela flora e pela fauna, né? Então lá conta a história dele, ele todo ali, tudo primeiro para ele, né? Aquele primeiro contato que ele tem com o avião, que ele nunca tinha andado de avião, naquela cidade que ele nunca tinha ido. E aí, lá naquela cidade que estava sendo construída, dentro do conto, a gente vai percebendo pelos elementos ali que ele está falando de. Que imagem é essa aí do lado, pessoal? De Brasília, isso mesmo, tá? Então, ele vai falando no Planalto Central, né? Então, em outras regiões do Brasil que você tem morros, que você tem montanhas, e quando você se depara num lugar totalmente plano, que você parece que o céu fica longo, né? Extenso demais, justamente por causa disso, porque a gente não tem aquela variação de montanhas e morros e etc. Hoje, lógico que essa visão de Brasília aí, né, dentro do conto, estava sendo construída, né? Hoje a gente tem uma Brasília totalmente diferente, porque justamente é uma cidade muito grande, né? Moramos aqui 3 milhões e tanto de pessoas aí. Então, no início, e aí ele vai falando ele vai contando, né, como o primeiro contato dele com a fauna, a flora, uma árvore sendo cortada, ele vê e fica admirado com. Ele nunca tinha visto um peru na vida dele, né? E aí, depois que ele vê o peru, ele fica triste porque no outro dia ele não vê mais esse peru e o peru morreu porque eles comeram na noite passada. E aí vai contando a história e depois ele também se depara com um vagalume, né? Então imagina se você nunca tivesse visto um vagalume e você tá vendo pela primeira vez, como aquilo ali causa espanto, né? E causa admiração, porque é um bichinho que, né, no meio da escuridão de uma cidade que está sendo construída, ele tá ali brilhando. Então fala bastante sobre isso, tá? Então esse é As Margens da Alegria. Pessoal, eu tô fazendo um resumo geral, tá bom? Para você é muito importante que você tenha contato com o texto, tá? Porque essa é a minha impressão, minha primeira impressão. A sua, quando você vai ler, pode ser outra, né? Então é bem interessante que você leia, tá bom? Então a gente tem As Margens da Alegria, o segundo com o Famigerado. Esse conto é interessantíssimo, porque ele fala sobre o jagunço Damásio, né? Siqueira, ele fica atormentado lá por causa de um problema vocabular. Uma pessoa do governo, um moço do governo, chama ele de famigerado. E ele não sabe o que significa isso. E aí ele vai atrás, então, no farmacêutico da cidade, né? Que a gente, lá no conto não fala o nome dele, fala o nome só do jagunço. Que ele entende que é uma pessoa letrada, uma pessoa que deve saber o que significa. E ele quer saber se famigerado era um insulto ou era um elogio, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aí justamente de um dicionário, né? Procurando aí, então, essa palavra. Nesse conto famigerado, o medo, né, do narrador faz com que ele tenha ali uma conversa, primeiramente, com o jagunço, meio entrecortada, com frases mais curtas, né? Então, chegam 3 homens perigosíssimos na tua porta, imagina, né? Que é a porta lá do farmacêutico e do farmacêutico, do narrador, isso mesmo. Chega lá na porta dele e ele fica assim, gente, o que será que tá acontecendo? Aquela situação, aí vai lá na janela, né? Então, e aí fica esperando para ver o que era. Ele fica realmente com medo. Então, a ignorância dos motivos que levam o jagunço acompanhado por 3 homens até sua casa faz gerar a angústia e a ansiedade e o medo. O medo do desconhecido faz com que a linguagem se fragmente, né? É o processo que ocorre com o narrador. Aí, a partir do momento em que ele toma conhecimento do motivo da visita daquele homem, aí as frases começam a ser mais elaboradas, maiores, porque aí ele já está entendendo que ele não precisava temer pela vida dele, certo? Então há um processo de racionalização do medo aqui. Então resta esclarecer, né, que no uso corrente popular
famigerado é uma coisa ruim, sim, tá? Então, nesse caso, quando ele fala lá, que ele pergunta o que que é famigerado, e o médico vai e fala, né, para ele assim, olha, famigerado, ele usa só palavras notável, notório, aquele que merece louvor, respeito. E ele usa palavras que o jagunço não conhece. E aí ele pega e fala assim: olha, o senhor pode me explicar com linguagem de dia de semana? Né? Quer dizer, fala aí com uma linguagem mais simples para eu entender. Me fala assim, famigerado é uma coisa vergonhosa, é um desrespeito, desrespeitosa, alguma coisa assim. Aí ele pega e fala que não, aí pede até para ele aplicar numa frase. Então é bem interessante esse conto, vocês vão gostar bastante, né? Então, para não colocar a vida em risco do moço lá do governo que chamou ele faz isso, né? Ele prefere contar para o jagunço que famigerado é uma coisa, a parte boa. Ele não fala que, olha, no dicionário significa uma pessoa notável, uma pessoa que merece louvor, respeito. Só que no interior aqui é outra coisa. Ele não fala isso, ele só fala a parte do dicionário, né? Justamente para defender tanto a vida dele quanto a vida do moço lá do governo falando, não, ele não quis ser desrespeitoso com você, mas na verdade que sim. Esse tipo de narrativa, gente, é uma narrativa que nós chamamos de metalinguística. Isso é importante, gravem isso, tá bom? Por que que é uma narrativa metalinguística? Porque é o código falando sobre o código. Que código falando sobre o código, professora? É um conto que fala sobre um conto escrito que fala sobre a linguagem, sobre uma palavra escrita, sobre famigerado, né? Então, justamente por um código falar dele mesmo, nós chamamos de metalinguístico, tá? Metalinguagem aí acontecendo dentro dessa narrativa, tá joia? Terceiro é Sorocô, desculpa, sua mãe e sua filha, que vem com o tema sobre a loucura, é narrado em terceira pessoa, né? Então, um trem aguarda a chegada da mãe da filha do Sorocô para conduzi-las ao manicômio, né? Que elas estavam loucas, elas ficaram loucas lá em Babacena, Minas Gerais. Então, durante o trajeto até a estação, elas são levadas por ele e ali começa surpreendentemente a cantar. Então, quando o trem parte, Sorocô volta para casa cantando a mesma canção e os amigos da cidadezinha solidariamente cantam junto com ele. Era uma canção toda sem nexo, assim, porque elas eram loucas, elas tinham ficado loucas, né? Então, uma história sobre loucura, partida, né? Despedida, leiam lá. A Menina de Lá também é um outro conto bem interessante, né? Que vem falando sobre uma criança, a Nininha, que possuía dotes paranormais, né? Então, tudo que ela desejava acontecia. Então, ela tinha uns desejos estranhos e acontecia. Ela não conseguia se expressar, ela não conseguia falar, né? Então, ela falava meio palavras assim, meio sem nexo para as pessoas que ouviam, né? Então, isolados na roça, seus parentes guardam em segredo o fenômeno para dele tirar proveito, né? Então, ninguém conta que tudo que ela desejava, que ela imaginava, acontecia, né? As meninas pedem, tá? Um dia a mãe adoece e pedem para que ela deseje que a mãe melhore. E aí ela não faz isso, né? Ela faz de outra forma, que é para vocês lerem lá. É interessante isso. Então, a reticência às falas da menina tinha um caráter de premonição. Por exemplo, o pai reclamara da impiedosa seca, Nininha quis um arco-íris. Se tem arco-íris é porque choveu e aí não vai ter mais a seca, né? Que se fez no céu. Depois vem a chuva. Quando ela pede um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites brilhantes, ninguém percebe que o que ela queria era morrer, né? Então a gente tira essa. No final, tem a explicação lá da pessoa que cuidava dela e tal, mas ela morre no final, né? Então ela estava desejando, se ela desejou um caixão cor-de-rosa, tal, com enfeites brilhantes, é porque ela estava desejando morrer, né? E ela conta uma partezinha dessa lá dentro do conto. Interessante vocês lerem, tá joia? Os Irmãos Dagombé. É muito interessante também esse conto, porque ele trabalha com uma temática bem, bem legal do Guimarães Rosa, que é o anticlímax, né? Vou explicar isso. Então, é um conto que fala sobre a violência, escrita em terceira pessoa. Então, o valentão Damastor Dagobert, depois de muito ridicularizar Leo Jorge, que é o personagem lá, é morto por ele. Então, Leo Jorge
mata o Damastor da Gomer. No arraial, todos como certa, todos dão como certa, desculpa, a vingança dos outros irmãos. Então, todos os irmãos ali, todo mundo fala que eles eram os valentões da cidade, eles eram, né, perigosos. Então, todo mundo fala assim, o Leo Jorge vai morrer, porque os irmãos vão vingar a morte do Damastor. Então, o Doricão, o Desmundo e o Deval, todos com D, né? A expectativa da revanche cresce quando Leo Jorge comunica a intenção de participar do enterro de Damastor. Então, ele fala que vai ter um enterro, e aí a cidade toda fica ali pavorosa, e você fica esperando, o leitor, né? Nós, como leitores, ficamos esperando o conto inteiro para quando vai acontecer a vingança. Eles vão matar o Leo Jorge. E aí, para surpresa de todos, os irmãos não só concordam com a atitude do Leo Jorge, como justificam também, né? Dizendo que o Damastor teve o fim que mereceu. E eles até mudam de cidade. Então, há uma quebra no clímax, né? Porque o ponto alto ali da expectativa que cria no conto no leitor é de que ele ia morrer, que os irmãos iam matar ele. Só que quando ele perdoa, quando ele fala assim, não, meu irmão realmente não prestava, meu irmão não era flor que se cheire, então eu entendo o que você fez para defender sua honra. Há uma quebra dessa expectativa, desse clímax, e aí a gente chama isso de anticlímax, né? Então, a narrativa toda vai acontecendo para a gente ir naquela expectativa de que algo vai acontecer, que é a vingança, e aí, opa, não acontece. Na verdade, há uma inversão, né? Então, esse é o anticlímax aí. E nessa inversão, muitos escritores, depois estudiosos, vão falar que o que aconteceu, por que Guimarães coloca essa quebra de expectativa, esse anticlímax, né? Porque o personagem ele vai tendo uma travessia, e ele teve essa travessia. Que travessia, professor? Do que você está falando? Justamente ele teve uma mudança de postura, né? Então, houve uma quebra ali da expectativa por isso, para mostrar que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ser diferentes, né? Então é bem interessante esse conto. Leio também, tá bom? A Terceira Margem do Rio, esse conto é um dos contos mais famosos do Guimarães Rosa, porque é um conto muito interessante e que fala sobre fatalidade e misticismo narrado em primeira pessoa. Então, um homem abandona a família e sociedade para viver à deriva numa canoa, no meio de um grande rio. Então, o pai, né, ele ali tem uma família apresentada, em momento nenhum há uma nomeação de nomes mesmo dos personagens, só o pai, o filho, a mãe e tal, mostrando ali um grau de parentesco entre eles. Então o pai ele constrói uma canoa e ninguém sabe direito para quê. E aí, belo dia ele entra dentro da canoa e vai pro rio. Só que ele fica ali no rio, ele não vai embora para outro lugar, ele não desce, e o tempo vai passando e ele vai ficando ali, as pessoas vão estranhando, né? Então, vem os vizinhos, aí eles começam a pensar assim: ah, não, ele deve estar doente, ele deve estar com lepra, por isso que ele tem que se isolar e não pode estar em contato com as pessoas. Não, ele deve estar louco, né? Ninguém queria usar essa palavra, mas as pessoas começaram a pensar: não, ele deve estar pagando alguma promessa, né? Então, ele deve ter feito alguma promessa com Deus e ele tem que ficar lá, vamos esperar um pouco. E aí, com o tempo, todos vão percebendo, né, que ele não vai voltar, que ele vai ficar ali, ele vai ficando com o passar do tempo mesmo. Ele vai ficando com aquela roupa rasgada, ele vai ficando, a barba vai crescendo, o cabelo também, ele vai virando como bicho. E ele fica ali, né? E a mãe que é a esposa dele, né, até chega a falar para ele: ou você vai ou você fica, ou você, né? Porque do jeito que tá, não dá para ficar, porque ele ficou parado, né, na terceira margem, que é a terceira margem, é justamente ele ali. Tem de um lado a margem do rio, do outro a outra margem. E ele ali, como criando a terceira, parado, não indo para lugar nenhum. Né? E isso entristece bastante a família, né? Porque ali você não tem um desfecho. Quando você não tem um desfecho de uma história, é muito pior do que o próprio desfecho. Vocês entendem isso? Por exemplo, quando uma criança, uma pessoa desaparece,
É muito pior o desaparecimento sem saber notícias, sem saber se está vivo, se está morto, como tá, do que a certeza da morte. A certeza da morte, você sabe, morreu, tá ali, a gente enterrou, infelizmente, né? Vamos chorar porque pronto. Mas a incerteza, algo aqui ainda que não está concretizado, é muito terrível, né? E aquilo ali faz com que todos vão viver a sua vida e todos abandonem, né? Então, com o tempo, todos, menos o filho primogênito, desistem de apelar para o seu retorno e se mudam do lugar, né? Então a filha casa, tem filho, leva lá para ele ver, mostra para ele, ele não tem reação nenhuma, ele não sai daquela inércia que ele está ali, né? Então, o filho, por vínculo de amor, esforça-se para compreender o gesto paterno. Por isso, ali permanece por muitos anos. Já de cabelos brancos e tomado por intensa culpa, ele decide então substituir o pai na canoa e comunica-lhe sua decisão. Então ele chega lá perto, desculpa, gente. Ele chega lá perto da canoa não, do rio, e tenta chamar o pai, atenção do pai ali, e fala para ele que, pai, pode voltar, eu vou ficar no lugar do senhor. E aí o pai ouve isso, admirado, e vem como se tivesse vindo. Só que aí o filho se apavora com essa decisão, quando o pai começa a voltar, e ele foge para viver o resto dos seus dias ruminando seu falimento e a sua covardia. Então ele não troca de lugar com o pai. E aí Guimarães Rosa não põe um desfecho da história. Justamente a história não é de um desfecho e não tem desfecho, né? Quem constrói o desfecho é o próprio leitor. Então ele deixou ali para nós, leitores, preenchermos as lacunas que ele deixa ali dentro do conto. Ele não explica por que que o pai foi, ele não explica por que aconteceu com o pai, se ele morreu ali, se ele não explica. Nós que vamos preencher, o leitor que vai preencher essas lacunas que estão faltando aqui, né? Então é um conto muito interessante e há uma quebra também da expectativa também nesse conto, porque a gente fica o tempo todo ali lendo e vai dando vontade mais ainda de ler, justamente para a gente saber o que aconteceu. Por que raio um dia deu na telha desse homem lá para o meio do rio? E aí, como não explica, né? Como não há uma explicação ali, a gente fica no final assim, poxa, o que aconteceu? O que faz? Aí é um tipo de conto que faz você parar para pensar, parar para refletir, sabe? Então, tu fica pensando ali, o que passa na cabeça de uma pessoa de fazer isso, né? Lógico que tem aqui toda a questão do misticismo, né? De você acreditar na ficção, se o conto realmente aconteceu ou não, tá bom? Leiam que vocês vão gostar bastante. Então, esse é uma das melhores frases da. Agora eu vou falar um pouquinho das melhores frases da obra da Terceira Margem do Rio, que vocês vão gostar demais. Vocês vão falar assim, nossa, como eu queria ler esse conto e vai lá ler, né? Então, você vai ou você fique, você nunca volte, é a mãe falando, né? Depois ele fala assim, nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, ele ficou ali como a terceira margem, né? Ele só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, e meio a meio, sempre dentro da canoa, para ela não saltar nunca mais. De dia e de noite, com o sol, os aguaceiros, quer dizer, na chuva, no sol, o calor sereno nas friagens terríveis, o meio do ano, no meio do ano, se arrumam sem rumo, gente. Sem arrumo, desculpa. É porque é justamente o jeito que está escrito no livro, tá? Então, às vezes é difícil a gente até falar, porque a gente quer falar da maneira certa, né? Sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por toas as semanas e meses, e os anos sem fazer conta o ser e o viver. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Eu permaneci com as bagagens da vida. Frase interessantíssima, né? Que a gente vai ficando com as bagagens da vida desde o momento que nós vamos envelhecendo, né? Vamos tendo essas bagagens. Sou homem de tristes palavras, sou o que não foi, o que vai ficar calado, sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Então, tem uma imagenzinha aí, né, da gente, do jeito que imagina. Também a Terceira Margem do Rio é, sem dúvida, um dos contos mais instigantes de Guimarães Rosa. Justamente porque ele não preenche as lacunas. Você, como leitor, que vai preencher. E aí a gente tem também
Pirlim Psiquice, isso, falar rapidão é difícil, que fala sobre infância, né? Eles vão ali, um grupo de colegiais, ensaia um drama, né? Ensaia uma peça teatral para apresentá-lo na festa do colégio, só que no dia da apresentação há um imprevisto e um dos atores se vê obrigado a faltar. Como não havia mais possibilidade de adiar a apresentação, eles improvisam uma comédia que é bem recebida pela plateia, todo mundo gosta bastante, porque eles têm que criar uma história ali diferente, porque um dos atores principais, que sabia as salas, é, não foi para a apresentação, né? Então é um conto também bem interessante. Nenhuma fala sobre fatalidade, misticismo em terceira pessoa. Uma criança não se sabe se em sonho ou realidade passa férias ou fazenda em companhia de um casal de noivos, de um homem triste e de uma velha belíssima, de quem a noiva cuidava. O casal interrompe o noivado e o menino que conhecer o amor, observando, né, vendo eles dois ali, volta para a casa paterna. Lá chegando, explode sua fúria diante dos pais ao notar que eles se suportavam, pois tinham transformado seu casamento num desastre confortável, né? Então, fala justamente da questão de você observar o outro ali, né? O amor que aquele casal tinha e depois você perceber que os seus próprios pais não têm, né? Então ele fica admirado com isso, né? Por que meu pai e minha mãe não é assim como aquele casal, sabe? Então ele fica comparando e ele fica desnorteado com isso, né? Justamente porque por que aqui é diferente? Por que não é igual lá, né? Lá é tão legal, se tratam tão bem, etc. Tá bom? Temos também Fatalidade, que fala sobre violência e escrita em terceira pessoa. Então, o Zé Centeralf procura o delegado de uma cidadezinha, queixando-se de que Herculinão Socorro vivia cantando sua esposa. É um conto bem engraçado. A situação tornara-se tão insuportável que o casal muda de cidade. Eles têm que mudar, porque ele ficava sempre cantando, né? Falando que a mulher dele era bonita, essas coisas assim. E não adiantou. O Herculiano vai atrás deles, né? Então, o delegado, misto de filósofo, justiceiro e poeta, depois de ouvir pacientemente a queixa, procura o conquistador e, sem a mínima hesitação, mata-o, né? Então, justificando o fato como necessário, em nome da paz e do bem-estar do universo, como se fosse uma fatalidade só, né? Então, ele mata. Já que você fica sempre perturbando esse casal, né? Vamos resolver a situação. E aí ele resolve com essa violência aí. Uma das coisas importantes, gente, dentro dos contos, assim, que vocês vão percebendo do livro Primeiras Histórias, é a presença da morte, né? Então, às vezes a morte ali tá não nomeada, né? Assim, a morte mesmo, como no caso desse Fatalidade, mas ela sempre tá ali meio que rondando, sabe? Então, é bem interessante isso também. Em sequência, nós temos uma história que fala do amor em terceira pessoa. Então, nós temos uma vaca fugitiva que retorna à sua fazenda de origem, né? Um moço, um menino, um rapaz a levar. E, decidida a resgatá-la, um vaqueiro persegue-a com um incomum denodo. Ao chegar na fazenda para onde ele ia, né, deixar a vaca lá, onde a vaca retornara, o vaqueiro descobre que havia outro motivo para a sua determinação, o amor, né? Ele se apaixona pela filha do fazendeiro, com quem depois ele se casa, né? Então, como se fosse o destino, né? Então, uma obra do destino, ele passar por tanta peripécia ali, tanta dificuldade com a vaquinha e conseguir, na hora que ele chega lá, então essa era a razão, esse era o motivo de eu ter que vir pra cá, porque eu tinha que conhecer essa moça e me casar com ela. E aí, no meio do livro, nós temos um conto também muito interessante chamado O Espelho. Então, o espelho, né? Olha que até interessante o nome, porque ele vai dividir de um lado 10 contos e do outro 10 contos, e ele bem no meio ali, fazendo a separação, vamos dizer assim, como se ele fosse refletisse, né? Os 10 contos passados e os 10 contos para frente. Então,
O espelho é um conto teórico, né? Que ele fala se você está esperando uma narrativa, se você está esperando uma aventura, tá no lugar errado, porque vai ser um conto de teoria, né? Ele vai falar sobre uma teoria. E aí, a temática é sobre fatalidade, misticismo e primeira pessoa, escrita em primeira pessoa. O narrador ele está conversando com alguém, mas a gente não sabe quem é esse alguém. Hora nenhuma é nomeado ali dentro do conto. Então, o sujeito se coloca diante de um espelho, procurando reeducar seu olhar, né, apagando as imagens do seu próprio rosto externo. A progressão desses exercícios lhe permite, daí, a algum tempo, conhecer sua fisionomia mais pura, a que revela a imagem de sua essência, né? E aí é um conto muito interessante, porque lá no primeiro parágrafo ele avisa, né, como eu acabei de dizer, que não é um conto de aventura, mas uma experiência, tá lá na página 65. No terceiro ele mostra que tem a certeza do que ele fala, pois ele já experimentou, então a narrativa ali, o que ele vai contar para você é fruto de uma experiência, então ele criou um método e ele fez um experimento, né? Então, portanto, a experiência é anterior ao ato de narrar. O ser humano quer ver tudo sob a perspectiva da lógica, é uma coisa que a gente sempre quer fazer, né? Realizado com rigor, com uma caceria de vigor científico, né? E quer fixar aquilo que não é fixo, como a própria imagem, e essa tentativa está refletida na maneira como ele narra. Então, à medida que ele prossegue ali dentro da narrativa, várias experiências com espelhos são narradas e novas reflexões vão surgindo. Esse narrador vê a própria imagem, mas ele se acha incompetente para narrar, né? Ele fala isso. Ah, porém, que eu sou um mau computador, lá na página 71. Ele acredita que a forma como está narrando não é a certa. A linguagem do narrador reflete a busca que ele está empreendendo, assim como a visão que ele tem, que é fragmentada. A linguagem reflete, inclusive, as palavras, a busca de palavras que definam o que ele quer falar. Então, é um trabalho de invenção, ele inventa palavras para aquilo que ele não tem como descrever, verbalizar, né? Olha o neologismo aí. E nessa tentativa de explicar, de refletir, o conto torna-se altamente metalinguístico também, né? Justamente por falar da própria, é o código falando do próprio código, certo? Então, nos últimos parágrafos, após passar pela experiência de não mais se ver no espelho, né? Primeiro, gente, lá no comecinho, eu não vou contar tudo, mas vocês vão perceber. Ele olha no espelho e ele vê refletida ali não a imagem dele, mas de um monstro. Isso assusta ele de uma maneira tão grande que ele vai fazer esse experimento. E aí ele cria vários métodos, né, para poder que ele não consiga se ver mais. E aí, quando ele não consegue, né, colocar essa imagem, imagina olhar no espelho e não se ver, né? Uma coisa deve ser terrível, né? Então, depois com passar pela experiência de não mais se ver no espelho, ele se afasta por um tempo, né? Já que ele não vê o seu próprio rosto. E aí, um quase nada, um rosto, ainda nem rosto, nem depois de um tempo ele começa a ver de volta. Ainda nem rosto, um rostinho de menino, de menos que isso, né? Só, tá lá na página 72. Então ele chega à conclusão de que o homem não era um ser completo, mas um ser em processo constante. Isso é verdade, né, gente? A gente não tá completo. A gente nunca vai estar completo. Se você estiver completo, você vai morrer, né? Porque a nossa vida, ela sempre precisa, você precisa sempre de sonhos maiores, você precisa sempre estar buscando essa constância, né? A gente sempre está se construindo. No dia que eu penso que eu sei de tudo, eu não sei de nada, porque sempre vai ter vários conhecimentos para eu adquirir, certo? Então, se ele vir como um ser completo, total, ele se acaba, exatamente, né? E aí ele faz um questionamento interessantíssimo dentro desse conto de reflexão. Ele pergunta, né? Você chegou a existir? O que é o existir, né? Será que essa imagem refletida no espelho é quem eu sou realmente, né? Quando a gente se olha no espelho, ou é só uma aparência, né? Só é aquilo que eu aparento ser, né? Então é muito interessante, dá para a gente fazer várias reflexões, vários pensamentos e vários questionamentos sobre você chegou a existir, né? Esse pensamento aí. Leiam esse conto, vocês vão gostar bastante, tá bom? E aí, possíveis contos que podem estar na AP3, são 21, mas eu vou deixar aqui 10. Dentro desses 10, gente, são 3 que estão na prova.
tá? Então, leiam, porque é muito importante para você ler o livro todo, é muito interessante, vocês vão gostar bastante, mas esses aqui são os 10 possíveis contos que podem cair lá na AP3, tá bom? Então, As Margens da Alegria, Famigerado, Os Irmãos da Gobé, A Terceira Margem do Rio, O Espelho, Um Moço Muito Branco, Lua de Mel, A Benfazeja, Substância e Cismos. Na próxima aula, né, na aula de manhã, eu vou falar dos outros 10 contos. A gente fez 11 hoje, amanhã a gente vai fazer 10, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o conto, né? É, busquem palavras que estão lá dentro do conto, como neologismo, né? Palavras novas que você vê ali que não existe dentro do dicionário, tá bom? Então, isso tudo vai ajudar na sua leitura e no seu caminho da leitura, tá bom? E aí, qualquer coisa, procurem falar comigo no chat. Se quiser falar também alguma reflexão sobre você chegou a existir, o espelho, alguma coisa aí, vocês me